Pessoal, eu quero começar a minha palestra. Antes de me apresentar, pedir para que vocês reconsiderem toda forma de experiência, de compartilhamento de conhecimento de vocês. E por que eu falo isso? Durante a preparação da minha palestra, inclusive, pouco tempo atrás, eu tive Covid, eu fiquei bem mal. E, bem, durante a minha recuperação, porque a gente, quando vai colocar a nossa palestra dentro do TDC e vem aquela proposta de aprovação e tal, a gente tem um mês para se preparar. Então, durante esse mês, eu fiquei entre o Covid e a síndrome de impostora, né? O que é muito ruim. Então, eu quero especialmente chamar a atenção de vocês para que não desistam de compartilhar conhecimento no TDC. Isso já foi falado aqui pelos coordenadores, eu achei até uma coisa muito bonita, muito legal, porque quando a gente começa a compartilhar conhecimento, a primeira coisa que vem na cabeça é que não estamos preparadas o bastante para estar em um evento do naipe, né, do porte do TDC. E eu quero falar com vocês, que não se sintam acuados. O TDC, ele está... As pessoas, elas são praticamente uma família, elas estão ali de olho em vocês na comunidade, elas estão avaliando não como uma curadoria exigente, mas uma forma de como aproximar pessoas de pessoas e conhecimento que agregue. Então, durante os meus... No caso, no domingo, né, de sábado para domingo e de domingo para segunda, eu não consegui dormir, eu quase desisti de palestrar, acabei tuitando isso, né, e a própria Yara, na correria dela, ela foi lá e escreveu uma mensagem para mim do tipo, não desista, sabe? E isso é a alma do TDC. Então, eu quero só começar a falar sobre a importância de você não se sentir sozinho ou sozinho você não está, né? Agora sim, eu posso começar a palestra e agradecer toda a curadoria do TDC, toda a família do TDC, toda a organização do TDC, porque a gente lidar com pessoas, né? Então, não se sintam acuados em compartilhar conhecimento. O seu compartilhamento é muito importante. E agora, a gente vai falar sobre uma coisa que é um cargo, uma área, uma estrutura, tarefas que eu não vou falar que está em moda, não, tá? Eu vou falar que veio para ficar, que é essa área chamada Developer Relations e toda a sua estrutura. E hoje eu vou focar em Tech Community, que foi a experiência que eu passei e a experiência que eu estou passando agora, o cargo que eu estou executando. Então, vamos falar do planejamento, as métricas e o que a pessoa de Tech Community manager entrega, né? Então, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes à minha palestra. Para começar, agora sim, eu me chamo Tatiana Barros. Você pode me encontrar no Twitter, nas redes sociais, como uma tal de Tatiana. Eu trabalho na área de Developer Relations hoje no PicPay, né? E o meu foco é comunidade, e não só gestão, mas também a experiência da comunidade técnica aqui no PicPay. Eu também sou colunista Mídia Ninja, estou voltando com todo o gás e o meu foco na produção de conteúdo é sempre em tecnologia, carreira, comunidade e eventos. Dentro da comunidade Be Strong Code, eu estou atuando com planejamento de plano de estudo. A comunidade ela tem 700 mulheres e nós estamos validando constantemente planejamento de estudo de carreira, né? Então, você quer trilhar a carreira de front-end. Então, lá nós estamos tentando planejar e mostrar qual é o melhor planejamento de estudo para a estrutura, para entrar nessa carreira, seja você que está migrando, ou seja você que está aí trilhando a tech pela primeira vez.
saindo da faculdade, ou de algum curso tech, ou enfim. Gente, aqui na comunidade nós fazemos planejamento de estudo. Bem, e aí aqui começa a grande pergunta, né? O que é um Tech Community Manager? E eu vou falar que Tech Community Manager, é um cargo que está dentro da área de Developer Relations, ou a gente chama de forma carinhosa, DevRel. E é uma área que abrange as táticas, a construção, a nutrição da comunidade de relacionamento, que beneficia não só a empresa e as pessoas desenvolvedoras, né, como seus principais usuários, mas muitas vezes a comunidade externa também na influência na compra ou aderência de algum produto, né? Então, DevRel, ele vai trabalhar não só a sua comunidade interna, toda a experiência dela, quanto a questão da comunidade, do funcionamento, que a gente vai falar um pouquinho mais no papel do Tech Community, quanto na comunidade externa, né? Então, a DevRel é essa área maravilhosa de relacionamento com a pessoa desenvolvedora dentro de TI. E ela, o Tech Community, ele está no centro de 3 áreas, que é a comunicação, a tecnologia e pessoas, né? Já que lidamos com relacionamento. E a missão do Tech Community, eu não coloquei meu temporizador, então, por favor, gente, me ajuda aí. E a missão do Tech Community é construir ou administrar o ecossistema de uma comunidade de tecnologia. Porque a comunidade de tecnologia dentro de uma empresa, e eu acredito que fora também, sabe? Ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser inclusiva, e ela precisa ser acessível e, principalmente, colaborativa nos seus conteúdos técnicos. E quando a gente fala colaborativa, desde o compartilhamento de conteúdo técnico interno até a mentoria dos seus membros, né? A mentoria, a projeção dos seus membros também para a comunidade externa, na construção da autoridade da comunidade técnica da empresa, né? E também na carreira dos seus membros, a gente não pode esquecer isso. Nós estamos, Developer Relations, a gente também fala e projeta a carreira das pessoas, uma vez que o corpo técnico ele está passando por programas como hackathons, como treinamentos, até a preparação de palestrantes para um evento como um TDC, faz parte do nosso escopo, porque a gente está falando de uma comunidade, né, na construção e na gerência de uma comunidade. Vamos lá. Opa. E vamos falar agora sobre as skills. Quais são as skills de Tech Community? Bem, antes de falar das skills de Tech Community, eu quero pegar um ponto bem importante. Enquanto eu estava preparando a minha palestra, inclusive, eu dei uma olhada no LinkedIn e, assim, a carreira de Tech Community parece que está bombando, né? Mas eu estou vendo algumas... não vou dizer alguns erros no job description, tá? Porque a empresa, ela é livre para poder fazer o seu job description de acordo com a sua necessidade. Mas talvez uma incoerência no cargo de Tech Community e no cargo de social media, né? Que é totalmente diferente, gente. Tech Community, a pessoa... ela vai trabalhar em torno da construção da comunidade, enquanto o social media, ele vai trabalhar principalmente na gestão de canais, e não que o Tech Community faça, mas não é só as mídias sociais que do Tech Community ele vai trabalhar. As mídias sociais é uma forma de entregável, tá? Então, mas assim, é muito importante falar aqui e reafirmar, a empresa, ela é livre para fazer o seu job description.
E o Tech Community, eu vou começar que ele precisa ter uma comunicação excelente. Por quê? Porque nas redes sociais existem ferramentas, técnicas de comunicação que são vitais na importância de construir esses relacionamentos entre a empresa, a comunidade interna, né? E entre a empresa e a comunidade com a comunidade externa. Né? A gente está aqui trabalhando não só na curadoria de conteúdo, usando rede social e usando ferramenta, mas também nesse match entre as comunidades. Por exemplo, aqui no PicPay, nós temos a skill de Java, a microcomunidade de Java dentro do PicPay. E uma das minhas atuações é entender como essa gestão ela está sendo feita e como que a gente vai dar match com as comunidades Java fora do PicPay. Isso é muito importante, a comunicação é muito importante para que a gente não traga não só esse match, mas entenda como fazer o meetup, como apresentar a empresa, como apresentar a comunidade. O Tech Community, ele é muito importante, a comunicação é muito importante, né? O gerenciamento de projetos também faz parte do escopo de um Tech Community. Por quê? Porque existe vários projetos diferentes, maneiras diferentes que a comunidade ela está ali interagindo, construindo, se alimentando, participando em outros momentos, com outros eventos. Então, o Tech Community ele precisa ter uma skill de gerenciamento de projeto, precisa saber as ferramentas, entender um pouco sobre agilidade, né? Precisa ter a visão de enxergar oportunidades, principalmente na organização de eventos, de entender o que a comunidade externa, em que momento a comunidade vai trazer uma etapa de uma comunidade externa para dentro da empresa e interagir com a comunidade interna, né? E isso ao mesmo tempo que executa suas tarefas do dia a dia. Nossa, Tatiana, é muito pesado tudo que você colocou aqui, uma só pessoa faz. Então, a área de Developer Relation tem outras, como a Carol Vilas Boas apresentou, né? Ela tem toda uma estrutura. Então, lembre que a capacidade de gerenciar também é co-participar junto com outras pessoas das áreas. Então, não pode ser pesado, mas também é puxado, gente, não posso mentir, é puxado, mas nós precisamos também ser responsáveis pelo nosso gerenciamento de tempo, né? Aliás, Tech Community, acabei não colocando aqui, mas Tech Community precisa ter um gerenciamento de tempo muito bom, porque ele faz uma estrutura de curadoria de conteúdo, curadoria de evento, muito importante. E, bem, a gente está falando de carreira, né? É importante que você, enquanto profissional, se você está migrando, ou se você está vindo para a área, para qualquer área, a sua gestão de tempo é muito importante. E as empresas hoje, acredito eu, pelo menos aqui no PicPay e as últimas experiências que eu tive em outras empresas, que cada vez mais esse senso de olhar para a comunidade, olhar para os seus colaboradores, o seu corpo técnico, e assim, dar a sua devida importância, a experiência dessas pessoas tem sido, assim, algo que, pelo menos, aqui no PicPay, é algo que a gerência toma muito conta, sabe? E, assim, eu vou até agradecer aqui, eu sei que a minha gerente está me assistindo, a Janaína, eu sei que a minha equipe está me assistindo aqui no PicPay, e eu vou falar uma coisa, eu quero agradecer todos os puxões de orelha depois dos meus logins às 18 horas. É uma coisa muito engraçada, porque a gente acaba em home office entrando em um looping de trabalho por ter insights, por exemplo, eu fico presa nos meus mapas mentais, no miro aqui, e acabo perdendo a hora. E tá ali, Tati, tá na hora de desligar, vai andar com o Cleitinho. Eu tenho um gato que eu ando de coleira com ele e é uma maravilha. É a maneira que eu tenho de me desligar aqui com o meu setup, né? Andar com o Cleitinho depois do trabalho. Então, vamos lá, gente, vamos voltar aqui.
pensamento analítico. O Tech Community, a pessoa de Tech Community precisa ter pensamento analítico. Dados de usuário, taxa de atividade, engajamento de mídia social, relatórios. Eu acabei de colocar NPS, mas é eNPS, né? Dentre outras formas, são coisas que são os entregáveis, principalmente os entregáveis do Tech Community. Se trabalha muito com dados, com relatório, né? Com o planejamento, ele sempre trabalha como MVP, porque tudo é um teste. Trabalhar com comunidade dentro de empresa, a comunidade dentro de empresa sempre existiu, mas ainda é um pouco novo essa estrutura da empresa olhar para a comunidade de uma forma como investimento, né? Então, o pensamento analítico faz parte desse escopo e precisa ser prestado bastante atenção, porque, enfim, a gente é uma área, Developer Relations é uma área que precisa entregar dados. E ainda, hoje, dependendo de cada empresa, se estipula o que tem que ser, os dados que tem que ser entregue. Mas o Tech Community trabalha principalmente com a saúde das atividades de comunidade, né? Então, precisa saber ali, ou se organizar, se estruturar com as ferramentas desses dados. Bem, e precisa ter um DNA Tech, principalmente. E é isso uma das coisas que difere o Tech Community do social media ou do Community Manager, né? Porque a pessoa que vai estar aqui no cargo precisa entender, precisa falar além de codar. Precisa falar de tecnologia além de codar. Tatiana, mas, Tati, você coda? Hoje eu não codo, mas eu lido com atividades, curadoria de conteúdo, inclusive escrevendo artigos técnicos. Então, é preciso que a pessoa ela seja desenvolvedora. Para ser um Tech Community, você precisa ser uma pessoa desenvolvedora. Pelo menos assim, é o que eu tenho estudado na literatura e dentro da minha experiência como Tech Community, né? Bem, então, resumindo a carreira de Tech Community, a pessoa que está aqui, ela precisa fomentar a troca de conhecimento, incentivar as formas de disseminar o conteúdo técnico, seja em palestra, meetup, artigo, documentação. Ela precisa entender o que as pessoas estão falando e aprendendo, né? O que as pessoas estão fazendo, inclusive, não só dentro da empresa, mas fora dela, o que a comunidade está fazendo. E também precisa criar essa cultura de open source. Eu costumo falar que, poxa, mas nem toda empresa trabalha com open source. Gente, a cultura de open source é aquela cultura de compartilhamento de conteúdo e documentação, sabe? E mentoria. Isso é a cultura de open source da forma mais vulgar, porque eu ficaria assim o dia inteiro falando sobre cultura de open source, né? Mas também o Tech Community precisa escutar feedbacks. É um dos das atividades coração, sabe? Do Tech Community, escutar feedback. Escutar feedback dos membros da comunidade, escutar feedback das BUs, das squads, de como a comunidade ela está se comportando, como que está a saúde entre os membros, como é que está a construção desse corpo técnico, do conteúdo técnico interno, né? Como é que está o feedback dessas pessoas fora da empresa, dentro dos meetups, como é que está sendo a experiência, né? Promover network, então, entre a comunidade interna e externa, eu acredito que está, assim, no top 5, sabe? Por quê? Porque a gente precisa fortalecer a tecnologia dentro da empresa como um todo, e a principal proposta de valor que a pessoa de Tech Community entrega, né? Porque o tempo todo a gente está falando aqui, cara, o que a pessoa entrega, qual que é a proposta de valor? Bem, essa daqui tá vamos dizer assim, que um resumo do que a pessoa de Tech Community pode entregar. Dependendo da empresa, ela pode entregar um pouco menos, um pouco mais. Vai depender muito sobre o produto, sobre
o que a empresa está desenvolvendo, sobre a tecnologia. Aqui, por exemplo, do PicPay, eu não preparo a comunidade para divulgar produto ainda, né? O meu principal foco aqui é fazer a gestão, gerenciar as iniciativas, entender toda a estrutura de feedback, montar e desenvolver programas internos para que, e além de dar o match com a comunidade externa, para que os membros eles consigam entender e construir a carreira com mais propriedade dentro da tecnologia aqui dentro. Bem, Tati, mas qual que é a rotina? Você explicou tanta coisa, tanta skill e deu um resumo. Vamos lá para o exemplo de rotina da pessoa de Tech Community. Entender e se atualizar sempre sobre a tecnologia, o produto ou negócio da empresa. Desenvolver relacionamento com pessoas influentes do setor, os stakeholders, né? Sejam eles heads, líderes, gestores, manager. É importante o Tech Community entender o ecossistema da empresa, entender como as squads funcionam, entender como as pessoas estão se organizando, né? Manter o relacionamento sempre, gente, sempre. E comunicação com as áreas de Tech People, Marketing ou Empower Branding. Né? Dependendo de como a estrutura da empresa tá, ela pode ter o Empower Brand dentro do marketing ou somente o marketing, mas também com a experiência, ou a experiência pode estar dentro de Tech People, indiferente. Vocês precisam, a pessoa que quer essa carreira de Tech Community, ela precisa manter um relacionamento constante e uma comunicação com essas áreas principais, porque Tech Community é a carta que, eu não falo que é a carta coringa que faz qualquer coisa ou estar em qualquer lugar, mas eu falo que é a carta de vantagem da comunidade, né? Porque ela vai dentro de... representa a comunidade dentro de algumas áreas, dentro de alguns eventos, a própria empresa, né? E saber se comunicar e entender o que Tech People e Marketing está fazendo é muito, muito, muito importante. Criar pesquisa de entendimento com o objetivo de mapear personas, dentre outros dados importantes, para desenvolver estratégias de crescimento e retenção. DevRel, Developer Relations, trabalha muito com advocacia de produto, né? No Brasil, nós estamos acrescentando, né? E assim, eu li os livros mais tradicionais e eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil, ele tende a melhorar um pouquinho mais os cargos. No caso de Tech Community, no caso de DevRel, está havendo esse acréscimo de estratégia de crescimento e retenção como uma parceria com Tech People. É muito importante falar sobre isso, sabe? Porque a comunidade, ela também faz parte de estar ali ajudando e engajando a carreira técnica. E se você... E é engraçado, sabe? Quando você vai pesquisar sobre se é uma pessoa desenvolvedora ou você quer entrar naquela empresa, você é de design, enfim, você vai dentro da comunidade entender como as pessoas elas estão, aonde elas estão, a carreira. Você vai dentro da comunidade buscar informação sobre a empresa. Isso acontece muito, né? Então, a comunidade, Developer Relations, e no caso do Tech Community, trabalham, pelo menos aqui no Brasil também, porque há uma galera que acredita que DevRel não tem que fazer as ações de estratégia de crescimento e retenção, outra galera diz que precisa. Enfim, como todas as áreas, sempre vai haver as discussões. E eu falo para vocês que eu acredito que o Tech Community e DevRel precisa ter um pezinho em Tech People, porque as estratégias de crescimento e retenção são muito importantes para a comunidade, principalmente para as equipes, sabe? Às vezes a gente está aqui escrevendo um hackathon para engajar o crescimento, o nivelamento da pessoa desenvolvedora, do corpo técnico, e
E aí é muito triste do ponto de vista de equipe, né? Virar e falar, putz, aquela pessoa saiu porque ela acabou não entendendo muito bem os propósitos, ou enfim, é o momento de carreira dela, né? Mas toda empresa quer ser o momento de carreira da pessoa. E principalmente o Tech Community, ele está ali para entender a estrutura de jornada da pessoa dentro da comunidade, dentro do corpo técnico e dentro da empresa. E são tópicos, assim, gente, que eu poderia falar por horas, mas por enquanto tá aí só uma provocação, tá? E vocês podem escrever a opinião de vocês aqui, por favor, porque é muito legal esse tipo de discussão, até onde a comunidade ela engaja os seus membros, estou falando de comunidade interna, engaja os seus membros para a retenção e para o crescimento da empresa, né? Bem, vamos lá. Desenvolver programas, eventos, iniciativas tech como hackathons, dojos, experiências que tenham recompensa para engajamento de comunidade. É algo que você, pessoa de tech community, vai ter que fazer muito. Então, quando as pessoas mais tarde, como a gente aprende a fazer isso? Tem treinamento disso? Seja ativo na comunidade, né? A comunidade externa nas suas diferentes skills, iniciativas, tem comunidade de tudo hoje, de todo tipo de carreira. Esteja alinhado, ativo na comunidade da carreira que você quer estar, porque ali você pode se voluntariar para estar executando esse tipo de iniciativa, né? Você pode apresentar um evento, você pode propor um evento dentro de uma empresa pela sua comunidade, você pode trabalhar com processo de mentoria pela sua comunidade, e aí você vai trabalhando skills que no final viram e fala, poxa, Tech Community, escreve aí um programa de recompensa de mentoria. Você fala assim, pô, mas como que funciona isso? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar uma planilha, eu vou ter que entender o que é mentoria, eu vou ter que trabalhar por senioridade, depois vou trabalhar quem precisa e quem está apto para dar a mentoria, vou fazer um match ali, vou mandar um e-mail, vou colocar isso daqui num caderno ou no Miro, no mapa mental, e dali sai um programa, né? Você pode ir trocando com a comunidade, colaborando, pedindo colaboração, e você acaba tendo ali, construindo não só uma experiência para a comunidade que você está, que você acompanha, mas também pode fortalecer ali uma skill sua, e principalmente para esse cargo, né? Bem, fazer curadoria e criar conteúdo técnico, divulgando as tecnologias usadas da empresa, a cultura, o produto, as pessoas, diversidade, tudo relacionado à empresa, né? Então, não só você vai escrever artigo junto com ou seu advocate, ou seu skill lead, né? Ou a própria comunidade, sozinho ou sozinha, ou sozinha, mas, desculpa, só um momentinho. Bebam água. Mas também você precisa fazer a curadoria de toda a estrutura da empresa. Você é a pessoa ali que está, além de engajar, você está representando a comunidade também para fora, né? Você é o corpo, você é a força motriz de gerenciamento da comunidade. Isso é muito importante. A curadoria de conteúdo técnico é muito importante, porque você, pela visão, né, enxergar oportunidades, às vezes para aquele júnior que está ali, escrever um artigo de como iniciar os primeiros passos e como ele conseguiu um emprego, né? Como ele conseguiu um cargo, como é que ele conseguiu passar numa entrevista técnica. E é uma pessoa júnior, né? Então, cada membro da comunidade tem a sua importância. Ouçam eles, ouçam o que eles têm a dizer, né, na geração de conteúdo. E criar estratégia de conteúdo respeitando seus formatos e canais diferentes. É muito importante também ter essa noção de canais e formatos, porque
Hoje em dia, por exemplo, a sua empresa, ela precisa ter uma presença no Instagram. Por quê? Como? Tem carrossel, tem Reels, tem diversos formatos no Instagram. Ou ela tem que ter uma Twitch TV. Não tem que ter Instagram, tem que ter uma Twitch TV, porque ali vai ter live em code. Bem, você precisa entender as mídias sociais, os canais, porque ali está na base dos seus entregáveis, tá a sua estratégia, né? Live encoding pode, por exemplo, escalar muito mais do que um artigo, ou escalar o próprio artigo para ser lido, e pode ser, a experiência pode ser incrível, né? Então, entenda as mídias sociais, os canais, o que precisa ser feito, os formatos de cada canal, para você poder fazer a sua estratégia de conteúdo. Então, isso aqui é um pouquinho da rotina da pessoa de Tech Community, só um pouquinho. Aí você fala, Tati, mas e as métricas? Gente, métricas tem uma porção de formas, formatos, estratégias de você fazer métrica, né? Mas você precisa entregar. Primeira coisa, você precisa entender o OKR da empresa. Qual que é o OKR? O que a empresa quer? Quem é a empresa? O que ela produz de tecnologia? Né? Quem ela é? O que ela é para a comunidade externa e para a interna? Então, o OKR da empresa é a primeira coisa que você olha antes de você começar o seu planejamento ali. Engajamento e saúde das iniciativas da comunidade tech é um dos seus principais relatórios. Você precisa ter um relatório de toda a saúde, da saúde de toda iniciativa que você está fazendo, seja ela de conteúdo, seja ela de um programa que você escreveu, seja ela de um meetup interno, um meetup externo, de um evento, tudo você precisa ter ali um mapa de calor, números, a saúde dessas iniciativas, né? A felicidade da comunidade, experiência individual, que é o ENPS, né, que pode estar dentro do onboarding, do nível de confiança, do nível de colaboração em eventos internos e externos da sua comunidade, o engajamento em iniciativas criadas para compartilhar conhecimento, seja ela no GitHub, seja ela em artigo, seja ela em mídia social, enfim, gente. Vocês precisam, a pessoa de comunidade, de Tech Community, precisa entender muito sobre o assunto dessa questão da experiência, né, do ENPS. E análise de performance de estratégia de conteúdo também é algo muito importante. Como eu falei agora há pouco, né, seus formatos e canais, seja ele aonde estiver, você precisa entender principalmente qual é o call direction de cada um e para onde você está querendo que o público olhe, né? Análise de eventos também são importantes para o ecossistema da empresa e, por consequência, da comunidade. É muito importante. Então, tá aí mais uma coisa do seu escopo. Geralmente, a pessoa de Tech Community já tem uma planilha com todos os eventos possíveis e imagináveis, Brasil e internacional, que seja importante para a comunidade interna. Tá? Monitorar e extrair dados de engajamento em fóruns, blog, palestra, tudo isso também é uma forma de entregar métrica. Feedback, principalmente feedback de avaliação de atividades, expectativa versus experiência dos membros, embaixadores, advocates, feedback. E uma coisa rapidinho aqui que eu só quero passar, a minha apresentação, inclusive, gente, eu vou, nas próximas semanas, eu vou colocar ela em formato de infográfico, que eu prometi estar aqui colocando nos meus slides, mas por causa da Covid eu não consegui meio que entregar, porque eu quero fazer uma coisa muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas a apresentação ela também vai estar nas minhas redes sociais e, enfim, na própria estrutura aqui do TDC. Então,
Vou aqui bater rapidinho, porque eu tenho pouco tempo olhando aqui para o meu temporizador, o conceito de NPS. Isso daqui é muito importante, porque é um conceito eu vou chamar de felicidade, da felicidade dos membros, ou felicidade da comunidade, né? E você, enquanto Tech Community, você tem que estar muito ligado aqui. Por quê? Porque sempre há detratores, tanto externos, né? Tem gente que fala, não, o conteúdo do Metap que aconteceu no PicPay não foi bom. Como é que você vai entender esse não foi bom? É realmente uma pessoa que é detratora, né? Os neutros, quem são as pessoas neutras? E eu estou falando como um todo, comunidade interna, comunidade externa. É muito importante que você esteja ligado, ligade em detratores, os neutros e os promotores das ideias e iniciativas que você está validando, tá? Então, depois, foca aí, você que quer não só a carreira de Tech Community, mas você que trabalha com comunidade, vamos embora estudar isso daqui, gente, que é muito importante e traz uma discussão muito saudável, sabe? Experiência da pessoa colaboradora hoje em dia é muito importante. Rapidinho também, existe um canvas de comunidade que ela vai trabalhar ali com propósito, identidade, valores, definição de sucesso, experiência, funções, regra, governança, comunicação. Então, assim, é muito legal. Hoje, por exemplo, é uma das coisas que eu faço aqui no PicPay. Eu sento com cada skill lead, porque aqui nós temos skill leads de Java, PHP, das comunidades, né? Das stacks e da tecnologia, enfim. E eu sento com cada lead de comunidade, para poder definir esse canvas e construir isso daqui junto, sabe? É muito importante saber para onde você vai. Opa! É muito importante você saber construir e gerenciar esse canvas para você construir as suas iniciativas. Vamos lá. Uma dica, quer uma dica? A área de Developer Relations ainda é muito, muito nova no Brasil, né? Apesar dela já existir muito tempo. E as empresas, elas estão começando a entender que comunidade é uma coisa muito importante dentro da empresa. E, bem, há muitas pessoas desenvolvendo conteúdo sobre isso, falando sobre isso, é um assunto que está muito em alta. Por isso, quer seguir essa carreira ou quer entender um pouco mais, para você que trabalha na comunidade, você melhorar a experiência, crie alerta com a palavra-chave no Google sobre carreira, e você que está em qualquer carreira, tá? Isso aqui é para você que está aqui no Tech Community, mas também em qualquer carreira. Crie palavras-chave no Google, assine newsletters, leiam livros, é muito importante. Estude todos os conteúdos, palestras que aparecem para sua carreira, siga pessoas, sabe? E, muito importante, seja uma pessoa ativa na comunidade. Vamos lá, agora rapidinho, pessoas para seguir, livros para ler e curso para fazer. Gente, existe muitas pessoas produzindo conteúdo, mas eu fiz aqui rapidinho trouxe algumas pessoas que eu tô vendo que tem estratégias de conteúdo diferente e eu gosto muito. Por exemplo, a Carol Vilas Boas, que foi a pessoa que, quando eu estava na ZUP, foi ela que me deu a imersão dentro da pessoa de Tech Community, a área de Developer Relations, e ela está produzindo conteúdo. O conteúdo dela é denso, você vai falar assim, putz, ela tem um canal, mas caramba, 30 minutos de vídeo, mas é o 30 minutos de vídeo que é 3 livros que você vai ler, viu? É muita coisa, é muito denso, e ela é uma pessoa muito aberta para mentoria e para conversar, sabe? Então, aposte, siga o conteúdo da Carol. Por que eu trouxe a Mari aqui, que inclusive aqui é a pessoa de coordenação? Porque Technical Writing é um dos braços de Developer Relations e, inclusive, por causa do conteúdo da Mari, a gente acabou ficando amiga enquanto nós estávamos trabalhando na ZUP, né? E essa amizade aqui está aqui forte, firme, e eu tenho muita mentoria com ela, porque a pessoa de Tech Community, ela trabalha muito com artigo, muito com documentação e o equilíbrio e padronização de documentação dentro da comunidade.
Então, sigam a Mari. Technical Writing é muito importante também para a pessoa de Tech Community, tá? E além do mais, Technical Writing é uma área, é um cargo que está assim. Gente, a gente precisa muito de documentação padronizada e documentação de verdade dentro tanto da comunidade quanto dentro das empresas. E existe técnica para isso, e a Mari é a pessoa para falar isso. É a pessoa para falar isso, não tem como discussão, né? O Gabs, eu gosto do Gabs, e ele é bem conhecido, que ele começou essa parte de community dentro da Alura, hoje ele está fora, né? Mas ele trabalha muito com conteúdo curto, mas que ele é bem objetivo, sabe? Ele trabalha muito experimentando formatos. Então, eu gosto de como o Gabs ele atua dentro, ele sendo tech community, né? O Bruno Germano, ele é um advocate da Pipefy. E eu gosto muito, porque o Bruno, além dele ser advocate de um produto, ele é muito aberto também, como as outras pessoas aqui que foram indicadas, mas ele usa o canal dele para fazer a advocacia de tecnologia. Então, quando você vai no canal do Bruno, do Germano, você vê ele fazendo, por exemplo, ele discutindo a tecnologia da Dell, né? Ele discutindo tecnologia de uma placa ou de um serviço, e ele é muito bom na advocacia disso, sabe? Então, é um advocate da Pipefy que você precisa conhecer o estilo dele. O Luiz, ele é da Twilio, o Leão, né? E ele é evangelista. Dentro como vocês, quem não viu a palestra da Carol e ainda não sabe como Developer Relations funciona, tem pessoa de Tech Community, tem os advocates, tem os evangelistas também. E no caso, o Leão, ele é evangelista da Twilio, e eu gosto muito de seguir o Leão, porque ele cria experiências para dentro da Twilio. Quando você vai, por exemplo, vocês que estão presencialmente aí, né? Toda vez que vocês verem o Leão em um evento, TDC, Front em Sampa, ele está com experiências para você conhecer a Twilio, conhecer a API da Twilio. Ele sempre está pensando em como evangelizar a Twilio para as pessoas desenvolvedoras, né? E é muito legal, ele tem uma criatividade assim muito, muito legal. E é uma pessoa também para você poder seguir e entender formatos, conteúdos. Você pode ver que a gente sempre está falando de experiência para a comunidade e depois para conteúdo. E legado, e tecnologia, né? A Gláucia, ela já é advocate da Microsoft. E a Gláucia, ela tem uma pegada de conteúdo técnico de JavaScript muito grande, muito grande. E ela trabalha com formato de live encode, ela trabalha com formato de artigos. Os artigos dela são minuciosos, sabe? As chamadas delas são muito boas, ela sempre está produzindo muito conteúdo. Então, dá uma olhada também na estrutura de conteúdo de um advocate como a Gláucia. E eu trouxe a Thaísa, porque eu observo a Thaísa há muito tempo. Eu gosto muito de como ela era da Rock City e agora é do Grupo Primo, ela agora é do Grupo Primo, né? E ela tem uma pegada dentro da comunidade muito forte enquanto formato de podcast e de comunicação da estrutura de educação agora que o Primo tem, né? Eu gosto da Thaísa, eu gosto como ela se comunica, eu gosto como ela se relaciona a mim, ela se relaciona também. Então, essas pessoas aqui, é lógico que tem mais pessoas para você poder seguir e acompanhar formatos de conteúdo, mas hoje dentro assim das minhas palavras-chave de Google, é que eu monitoro essas pessoas por ter ali uma proximidade com elas e entender como elas trabalham de forma diferente, fazendo com o mesmo propósito, que é engajar a comunidade. Livro. Tem o The Business do Developer Relations, da Mari. É um dos livros chefes, carro-chefe que você precisa ler. Develop Marketing não existe. Esse livro aqui é provocador. Leia. E Developer Relations, pela Caroline e pelo James também, que eles fazem um apanhado da carreira como um todo.
tá? Gente, 2 cursos rapidinho. Community Manager da EBAC e Community Manager da School, que é muito legal. Bem, até a próxima interação. Desculpa, eu fui alguns minutinhos a mais aqui, mas qualquer coisa, me chamem na rede social, uma tal de Tatiana, e nos siga aqui, PicPay Tech.